Deixa eu fazer uma oração para nós blindarmos esse campo energético, esse campo espiritual, o nosso lugar. Esse lugar aqui está protegido pelas mãos do nosso Pai. Nós temos e já tínhamos um Pai, mesmo antes de ganharmos pai, mãe e todo mundo que veio. É nesse Pai que nós temos que manter o foco, é para a luz que nós temos que olhar. É através dessa luz que nós conseguimos fazer um caminho de autoconhecimento seguro, porque ele aponta o que sim e o que não. Sempre lembrando que qualquer ferramenta de autoconhecimento é mais sobre quem a usa do que sobre a ferramenta. Nós podemos e devemos buscar conhecer-nos junto com Deus nessa jornada da vida, porque nós estamos aqui só para isso. Mas nós temos que saber com quem nós estamos entregando e confiando o nosso campo, o nosso emocional, os nossos tratamentos, porque hoje em dia está complicado. Então sempre pesquisem, sempre que vocês forem fazer alguma jornada de autoconhecimento com algum profissional ou com alguma ferramenta, pesquisem o passado dessa pessoa, se aquela pessoa que está te ensinando aquilo, ela passou por esse processo e por isso ela pode te direcionar. Se ela é formada, se ela conhece, se ela entende. Hoje em dia com a internet é muito fácil saber. Então vamos sempre orar a Deus quando formos ouvir alguém ou fazer aquilo que alguém está nos instruindo a fazer. Isso é muito sério. Isso é sobre nós. Somos sagrados, né? Senhor Jesus, Pai, tudo bem? Boa noite. Hoje eu não te mandei nem um WhatsApp, só de manhã, né? Porque, você viu? Não deu. Mas o Senhor estava a todo momento do meu lado, além de estar em mim, porque eu sou um pedaço teu. Pai Criador, nós somos todos um pedaço teu. Somos criadores com Deus, Criador, e co-criadores com Cristo Jesus. Eu quero pedir que o Senhor permaneça presente junto com o Espírito Santo de Deus, nesse ambiente de vulnerabilidade, onde nós falamos de dores, falamos de mudanças, de traumas, de crenças e de fé. Falamos de tempo. E o meu papel aqui com essas pessoas, se o Senhor me permitir continuar me instruindo, é que elas desmontem todos os personagens criados para sobreviver ao ambiente externo e voltem para a tua essência, para aquilo que o Senhor as fez antes do mundo contar quem elas tinham que ser. É desse lugar que nós vamos atuar na vida como herdeiros do Pai. É no lugar de entrega que nós vamos ser direcionados exatamente para aquele propósito que o Senhor fez e nos mandou aqui. Antes de sermos mandados, o Senhor primeiro tinha um propósito para nós. Então, fomos enviados aqui. E agora nós precisamos e queremos nos conectar a isso, a essa essência, a nossa natureza, a nossa real identidade. Então, usa-nos, que as pessoas perguntem, falem o que elas quiserem. Isso aqui é um ambiente nosso, não é meu. Aliás, Pai, é teu. Então proteja-nos com uma bolha rosa de amor, que só fique o bem, que só fique o que é puro, que só fique o que for agregar ou que quiser levar algo, mas que o mal caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Me direcione, Pai, porque hoje eu não programei nada para falar. Olha que legal. Mas quando é que eu programo? Toda vez que eu programo eu sempre falo outra coisa, né, meninas? Sempre assim, né? Oi, Marcos, tudo bem? Concordo com você, Marcos. Deus usa os loucos mesmo, porque eu vou te falar uma coisa, Marcos. Lembra do Jonas? Eu sou o Jonas, sabe? Fugi, 13 anos. Aí não teve uma hora que ele me pegou e vomitou no negócio. Eu falei, eu vou ter que fazer, né? Porque eu cansei de fazer ao contrário do que ele mandou. E aí eu falei, Deus, mas eu não tenho um pingo de condição de falar nada, porque olha eu. Eu não sou exemplo de nada. Ele falou, gosto dessa, eu quero essa. Eu quero essa falando das maravilhas que eu fiz na tua vida, filha. Ele é maravilhoso, ele é muito lindo, né? O nosso maior foco aqui é mostrar para vocês o que acontece quando nós abrimos mão da força braçal de lutar pela nossa vida, de traçar planos mirabolantes, que a gente responde em entrevista, o que você quer daqui 5 anos na empresa? Aí você decorou lá o negócio que você quer daqui 5 anos, porque, gente,
Depois de uma pandemia, a gente não está prevendo nem um dia, quanto mais 5 anos. Eles querem que a gente os engane, a gente engana. Mas depois que eu entendi que eu não sou mais dona da minha vida, aliás, entendi não, porque em nenhum momento Jesus me tomou de mim mesma. Eu já era dele, ele me fez viva em carne, em corpo físico, para eu vir à Terra. Só que existe o livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? Você quer fazer do seu jeito ou você quer fazer do meu jeito? E eu passei 35 anos fazendo do meu jeito. Só de 5 anos pra cá, na força. Por quê? Porque eu sofri, porque eu perdi minha empresa na Austrália, teve a pandemia, eu não fiz o programa do Roberto Justus, eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Tô perdida. E a resposta dele foi, lógico que você tá perdida, você não pede ajuda? Quem não pede não tem como receber. Pede, recebe, busca, encontra, bate, a porta abre. E fiz uma caminhada antes de entregar a minha vida e eu escolhi entregá-la. E a partir do momento que eu escolhi entregá-la, tudo que eu programo dá errado. Dá tudo errado. Tudo que eu falo vai ser assim, dá errado. Só que quando Deus apresenta o plano que ele tinha no lugar do meu, porque a gente entende ele na frente, né? A gente bate pé, reclama, xinga, chora, mas levanta a mão aqui. Alguém que não agradeceu quando olhou para trás, falou, ainda bem que aquilo aconteceu. Porque a gente quer controlar, né? A gente quer mexer para fazer do nosso jeito e não vai. E toda vez que ele traz o plano dele e frustra o meu, eu olho, eu fico chocada com a riqueza de detalhes que eu jamais pediria, porque nem passaria pela minha cabeça. Porque às vezes são sonhos muito antigos, ou coisas que eu nem pensava em poder ter, ou fazer, ou viver. E eu olho e falo, meu Deus, obrigada por não ter deixado. Obrigada por não ter me soltado. E aí ele responde, não, desde 2022, quando você entregou, você não faz mais. E dá uma certa confusão. Porque pensa, se eu não tenho que fazer nada, se ele vai fazer tudo, então eu vou ficar sentado esperando. Não. Por quê, gente? Quando Jesus, eis que estou à porta e bato, faz um convite para que a gente abra essa porta e o convide para entrar na nossa vida, ele quer dizer para nós o seguinte, eu não te fiz robô, eu te fiz filho amado. Eu vou te instruir se você me pedir direcionamento. Se você não me pedir, eu não vou. Eu vou te mostrar o caminho se você me perguntar. Se você não perguntar, eu também não vou me meter, porque eu não posso. Eu sou um Deus educado. Ele é educado. Então, essa jornada é uma caminhada onde nós interagimos. Nós nos relacionamos. Tá correndo do chamado, Pri? Se prepara. Se prepara, viu? Porque quando você não for pelo amor, como eu não fui, você vai na dor. E a dor dói. Mas tudo tem sua hora. Não espera um burnout, não. Oi. Peça pra Deus, Pri, trazer... Na verdade, pergunte pra Deus. Deus, o que o senhor gostaria de mim? Fala mais sobre isso, vamos conversar aqui. Senta aqui no sofá rapidinho, me conta. Me conta um pouco, não precisa ser tudo, mas como que eu posso fazer para ser menos doloroso? Me dá uma ideia, porque a gente não consegue ter as ideias, mas ele é dono de todas, ele que criou as ideias, né? Bate um papo com ele, me conta aqui um pouquinho, me revela em sonho, traz alguém para falar para mim, me manda um sinal, me deixa ver alguma coisa, ele vai responder. Porque se você está de coração aberto, perguntando para ele o que fazer, ele é pai, porque ele não responderia? Ele responde a todos que pedem. Quem não pede não recebe. Vocês estão gostando? Quem está aí do grupo? O pessoal está aprendendo a tratar mãe, está aprendendo a profetizar. Lá as meninas estão refletindo sobre já tem um campo de colheita, só não pega quem não quer. Olha lá, o pessoal disse que está aprendendo muito. Não sei se é só porque eu falei que ia pagar ela, se ela falasse que estava bom. Mentira, o grupo é gratuito, por enquanto. Mas vamos lá. Então nós temos sempre a escolha, como tudo na vida.
E por que que eu falo para vocês que eu tenho, vou falar de novo, o Whats com Jesus? Se eu não colocar áudio para Jesus o tempo todo, eu esqueço de ver respostas depois, quando eu pergunto. Eu esqueço as bênçãos que eu pedi, que eu já estou recebendo. Eu tenho há 2 anos, gente, eu volto nesse WhatsApp o tempo inteiro para lembrar de coisas que eu falei, nossa, eu falei que nessa época eu ia estar tal jeito, eu tô 10 vezes mais. 1 ano. Então essa caminhada, esse relacionamento com Deus, é o que na verdade vai te mostrando e dissolvendo as máscaras para que você volte ao que você era. Vocês lembram com o que vocês brincavam quando eram crianças? O que vocês falavam que vocês iam ser? E será que na hora da faculdade, no folhetinho, vocês olharam lá e falaram assim, eu vou fazer isso aqui porque dá mais dinheiro, vou fazer isso aqui porque eu tenho mais chance de crescer, não vou fazer o que eu não gosto porque agora eu não posso pagar esse curso aqui, ou não vou fazer o que eu gosto porque não vai me dar futuro. Alguém aqui fez isso? E quando eu falo dom de Deus, propósito de Deus, eu não tô falando só de profissão. Não. Se você é uma mãe, sempre quis ser mãe, nasceu brincando de boneca porque queria ser mãe. Se você é uma mãe, você tá criando pessoas para esse mundo que tá cada vez mais triste de morar, né? Então você já é uma grande coisa. Não pensem vocês que propósito é profissão. Eu citei isso porque a minha vida foi inteira baseada no profissional. Mas minha vida. Se eu tivesse sido colocada num tênis desde criança, gente, eu ia ser uma grande jogadora de tênis, porque eu gosto muito. Que triste eu não ter entrado desde criança como tenista. Eu ia ser uma grande tenista. Eu ia ser uma grande atleta. Um corpo, quando Paulo fala em 1 Coríntios que nós somos o corpo de Cristo e que todos têm importância e todos têm uma função. Será que se eu tentar entrar no lugar errado, vai funcionar bem? Por que será que todos os nossos sistemas econômicos e blá 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 e tudo que tem de sistema no mundo, tá tudo torto, tudo atrapalhado? Porque tem gente fora do lugar. Se cada um estivesse na vida sendo exatamente aquilo que veio para ser, utilizando o seu dom para fazer só o que veio fazer, se é ser mãe, se é ser lixeiro, se é ser médico, se é ser comunicadora, se é ser TikTok aqui, streamer, não interessa. Mas se cada um tivesse utilizando aquilo que mais ama, que faria até de graça. Eu tô fazendo lives aqui, ó. Cadê as curtidas, inclusive, ou de graça? Cadê coração? Cadê as rosquinhas que eu tô aprendendo o nome dos presentes? Baú, cadê? Cadê presente? Cadê compartilhar essa live aqui com uma galera? O que eu tenho para falar para vocês desde já, sendo que até 2030 a depressão será a doença mais comum do mundo, busquem voltar para os seus lugares de essência. Nós temos, o universo tem 13 bilhões de anos, tem mais de 13. Em Gênesis 2 consta que a nós foi concedido no máximo 120, eu combinei 80. Combinei 80 e olha lá. Com Jesus. É tão pouco tempo. Quando a gente for, ninguém vai lembrar depois de 3 dias. É tão pouco tempo. E nem garantia de que vai ser até amanhã ou depois, ou que vai chegar aos 80 ou aos 120. Não existe. Nós começamos a viver no automático. Colocamos primeira marcha e fomos. Estamos entrando em colapso nervoso. Estamos tendo infartos o tempo todo. Acabamos de perder um amigo lá em Ribeirão, 36 anos. Outro também, o Lucas e o outro amigo. Estamos tendo depressão, não estamos dormindo. Burnout, eu tive burnout, síndrome do pânico, depressão e ansiedade juntos. Durante 8 meses isolado no apartamento de 50 metros, em 2023 por um assédio moral de multinacional, porque eu achava que aquilo lá era a maior coisa que eu poderia fazer. Trabalhar em multinacional para elevar meu ego. Olha onde eu vim parar. Agora eu tô bem, mas quase morri o ano passado. Por quê? Porque eu estava lutando contra o que é fácil. Se a gente está lutando demais e forçando demais a vida, é porque não estamos no nosso lugar. Tem alguma coisa errada, a gente precisa achar para desmontar isso
e voltar para onde a gente não deveria ter saído. Mas já que saímos, precisamos voltar. Nós estamos o tempo todo com pessoas desistindo da jornada, né? Porque elas estão tão cansadas da angústia que elas sentem, que ao invés de elas desistirem dos personagens, elas estão desistindo do plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós, se quisermos. Se pedirmos, se quando ele bater, abrirmos a porta. Senão ele vai deixar a gente, até protege, ajuda, ajudar, ele vai sempre proteger. Durante o tempo que eu fiquei longe, tentando fazer do meu jeito, sempre protegeu. Mas ele não me obrigou a entrar no que era melhor para mim. Eu sou comunicadora, palestrante, escritora de livros. Eu sou o que mais, gente? Sempre trabalhei na época da Austrália com marketing digital, sou treinadora, sou terapeuta de várias ferramentas, mas eu não me intitulo terapeuta porque eu não sigo terapias, eu dou mentorias, eu direciono, eu dou opções para escolher o que fazer. Alguém tem alguma pergunta sobre como assim essência? Como assim desmontar personagem? O que tem que fazer? Alguém tem uma pergunta sobre autoconhecimento para homens? Algum homem que está aqui agora passa por algum tipo, lá no grupo de mulheres, meninos, a gente rasga o peito e fala tudo, tá? Porque somos todos falhos, estamos aqui num ambiente que eu acredito ser seguro. Vocês acham importante? Vocês acham que é só Deus e não precisa de autoconhecimento? Só autoconhecimento precisa de Deus? Tem como fazer junto? Tem como a gente ajudar no processo, Deus e eu? Como é que vocês pensam? Agora eu vou falar uma coisa também. Não vive propósito que não paga processo. Então, o que acontece? Quando nós escolhemos voltar para o caminho certo, que fomos feitos para ser, e você tá lá todo estragado, eu tava toda estragada, com 35 anos, cheio de padrões comportamentais, crenças limitantes, mágoas de pai e mãe. Eu tava invisivelmente casada com o pai, eu tentei ser pai da minha mãe da minha mãe, marido da minha mãe, fazendo papéis que não eram meus, saindo do meu lugar de criança pequena que eu era, saindo do meu lugar de filha e entrando num lugar que não era meu, porque eu era uma mandona arrogante e eu vivia no ego. E aí eu decido me batizar às águas, entregar a minha vida e falei, Jesus, chega de mim, eu desisto, o senhor quer? Ele falou, quero, do meu jeito. Entrei e fiz a minha confissão pública, porque o batismo nas águas é importantíssimo. Para mim, tem que batizar, gente, ninguém tem que nada, nem entregar a vida, nem batizar, nem falar, ninguém tem que nada, é uma escolha. Quando você escolhe, é legal que você faça algumas confissões de fé, até para você. Eu sou cheia de cerimônias. Eu acendo vela para escrever carta de terapia para mim mesma, para escrever carta para minha criança interior, para escrever carta para meu pai, para minha mãe. Não porque eu mande, eu fico para mim. Eu acendo vela para chamar o Espírito Santo para orar. Eu mando o WhatsApp para Jesus. É uma cerimônia. Na hora de colocar o tapetinho, eu sei que eu tô entrando no silêncio. Na hora de ler Bíblia, é hora de ler Bíblia. Então eu tenho cerimônias, porque eu sou visual. Quando nós aceitamos, escolhemos falar, Senhor, caminha comigo. Porque Jesus é caminho, verdade e a vida, não é a chegada. Não tem chegar, tem andar junto. Vamos, né? Então ele vai mostrando o caráter dele e vai colocando o caráter dele em nós na caminhada. Então você não tem que se livrar de todos os seus defeitos e problemas e vícios e coisas para você entregar sua vida, porque o Espírito Santo vai transformando isso no tempo que ele conhece que é seu. Você não tem que nada, não é esse sacrifício todo. É dar um voto de fé para a tua vida. É dar um voto de fé para o teu propósito. É dar um voto de fé para a gente parar de acordar sentindo angústia e sentindo que parece que tem uma mochila de mármore nas costas logo quando a gente acorda, que parece que nem vai conseguir levantar. É dar um voto de fé para nós quando a gente escolhe andar com o Pai. É para nós. Então é uma decisão nossa, quase que egoísta, porque de verdade eu entreguei quando já estava tudo acabado, já não tinha mais para onde correr, de tanto que eu
dilacerada de colocar força para fazer do meu jeito, dava errado a minha vida. Eu ia para todos os topos, sentia um grande vazio e caía. Ia pro topo de novo, lutava, sentia um grande vazio e caía. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha um sonho de se tornar uma pessoa milionária ou bilionária, que seja bilionário. Tem gente que pensa que tá bilionário e resolve vida. Então eu tô lá, luto, quando eu me torno bilionário. Aquilo vai vir um vazio. Ah, mas dinheiro compra felicidade. Compra mesmo, por um tempo. Depois que você tiver dinheiro para comprar tudo, e aí? Vai dar vazio. Não é à toa que eu já tive 3 amigos milionários que quando chegou, deixou famílias. Por quê? Não suportou. Não suportou ser feliz. Por quê? Porque a base da felicidade não é o dinheiro, não é o sucesso, não são os carros, não são as casas. A base, o tamanho do vazio que nós temos no peito é do mesmo tamanho da presença de Deus. E quando fala na Bíblia, busque ao reino dos céus e o resto virá por acréscimo, é porque quando estamos no nosso lugar de essência, fazendo o que nós viemos fazer aqui nessa terra, tudo começa a fluir porque você se torna natural no que você faz e não fica fazendo força para pagar boleto. É voltar para o que nós fomos chamados para ser, convidados para ser. Alguém aqui vive no seu lugar de essência? Alguém que está na live vive a promessa de Deus para a vida? Alguém aqui tá tão perdido que fala assim, eu nem sei quantos personagens que eu tenho, não sei nem mais quem sou eu. Eu já criei tanta coisa para agradar os outros que eu nem sei mais quem sou eu. Quando eu falo para vocês de desmontar personagens, vocês pensam que é o quê? Vocês conseguem entender essa linguagem que eu tô falando? Porque se vocês não conseguem, meninos, eu tenho que me adaptar. Vocês querem que eu explique de outra forma ou vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Tá, a Elis, por querer agradar, ela já percebeu que por querer agradar não tá no lugar. Ô, Mili, então vamos lá. Vamos colocar assim, Mili. Nós nascemos o que Deus gostaria que nós fôssemos, tá? Eu vou tentar simplificar. Nascemos o que éramos para ser. Fomos mandados a essa terra com um propósito, que antes que Ele nos formasse no ventre materno, Ele fez um propósito para nós. Isso está em... Ó, vamos lá. Rapidinho, é pequeno. Jeremias 1. Vou ler para vocês, ó. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Escolheu no sentido de que todo mundo é escolhido. Todos. Todos são escolhidos. A questão é se nós queremos, pelo livre-arbítrio, escolher a Deus ou não. Todo mundo pode ser filho. Mas só quem quer, escolhe a Deus. E Ele escolheu todo mundo. Antes de você nascer, eu o separei e o designei com um propósito. Jeremias 1. Então, primeiro aconteceu o propósito. Você não nasceu e Deus falou assim, deixa eu ver onde eu vou encaixar essa Mili. Deixa eu ver onde ela cabe. Não, existia uma tarefa, uma missão para você fazer aqui na Terra. Uma coisa que só o seu dom consegue fazer. Ninguém vai fazer melhor que você. Só você vai fazer daquele jeito. Vão até te copiar. Mas ninguém vai fazer igual, é seu. Você tem digitais diferentes de 8 bilhões de pessoas no mundo, de 200 milhões de habitantes do Brasil. Não vai ser teu propósito que vai ser igual, até os seus dedos são todos diferentes de todos os outros. E aí, quando nós fomos mandados para cá, nós nascemos na mamãe e no papai. E o que acontece? Nossa ancestralidade tem repetições de comportamento, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A sua trisavó partia o peixe no meio para assar esse peixe em 2 bandejas. Essa receita foi anotada e passada de geração para geração. De repente, você, 4 gerações depois, 3 gerações depois, você é a 4ª, você, na hora de cortar o peixe, você decide perguntar para elas, para a avó, para a bisavó, para a trisavó, gente, por que tem que cortar o peixe? Eu não posso colocar inteiro. Aí a tua mãe falou, não sei, mãe. Por que tem que ser inteiro? Não sei, Bisa. Por que não pode colocar o peixe inteiro? Aí ela responde o seguinte, porque na minha época não tinham formas tão grandes e o forno era pequeno. Então tinha que dividir o peixe para colocar em 2 vasilhas. Ou seja, nós estamos repetindo
padrões comportamentais, crenças limitantes, igual ela repetiu a receita do peixe. Vocês entenderam que nós estamos repetindo receitas dos nossos antepassados sem imaginar que estamos, sem saber o porquê, estamos só dando continuidade e fazendo muita coisa igual, porque nós não conversamos com os nossos pais para perguntar como foi a história deles, não perguntamos para os nossos pais por que eles fazem o que eles fazem, quais eram as dores desses pais. Aí a gente vai lá e julga a mãe, porque a mãe me tratou mal, me rejeitou, mas como ela foi tratada pela mãe dela? E aí nós estamos vivendo igual, passando mágoa por mágoa, crença por crença, atitude por atitude. A gente está enchendo a gente de mágoa, e se a gente não parar isso, e a gente não olhar para tudo isso que a gente precisa curar dentro de nós, daquela criança ferida, que você não é mais uma criança, você já cresceu, você já pode escolher fazer diferente, mudar a mentalidade, criar os seus quadros mentais. Joy Dispenza, neurociência, Carla Tiepo, neurociência. Sou eu falando não. Eu fiz formações para entender como é que isso funcionava. E isso tá te atrapalhando, porque você não tá perguntando, não tá questionando por que você faz o que você faz, do jeito que você faz. Você só replica, porque você aprendeu assim e tá fazendo assim. Então, quando você veio para o mundo toda linda de Deus, essência, e começou a conviver com pessoas que já estavam no mundo há mais tempo que você sem perceber, pegou exatamente a forma delas de fazer e acreditou que aquilo é certo. E pode ser que você viva relacionamentos frustrados e falidos, porque talvez você viu seu pai e sua mãe se relacionarem de uma forma tão irritante, tão amedrontadora, e você acreditou que aquilo é amor. E o que você vai buscar lá na rua? O que é familiar e não o que é bom. Então você busca mais daquele tipo que maltrata, porque isso é normal pra você. Vocês estão entendendo? Ô Mili, você entendeu agora que a gente é um pedaço de um monte de gente e de repente a gente não é nada da gente mesma? Como saber se Deus é ou não é real? Gente, questionar a Deus, não tem problema você duvidar de Deus não, Ele acredita em você. Se você tá respirando, Deus acredita em você. Vai assistir Chamado do Cosmos. O vídeo que eu coloquei lá no grupo. Quem não entrou pro grupo, manda nome, celular, endereço e e-mail pro meu particular. Não mande aqui. Isso, César. César Augusto. Obrigada, César, pelo comentário. A maioria dos traumas das pessoas vem da infância. Não, isso, das crenças dos pais. O que acontece? Primeira infância, 0 aos 7 anos. Isso é psicanálise. Também não sou eu falando. Psicanálise, tá? Eu tô me formando em psicanálise daqui a pouco. Primeira infância, a criança... Ela é muito pura ainda, ela não entende. Falando nesse negócio de peixe, eu vou dar um exemplo pra vocês como que a criança é uma coitada, tadinha. Ela entende de um jeito muito maior do que a verdade. O pai e a mãe não acordam e falam, hoje eu vou dar o meu pior. Todos os dias ele levanta e fala, hoje eu vou dar o meu melhor. Mas ele só pode dar o que ele tem. O que ele não tem jeito de dar. Então, a tua mãe fazendo melhor, teu pai fazendo melhor, mesmo assim dá problema. Vou explicar. Claro que o Espírito Santo habita em nós, Dora. Claro que ele habita em nós, porque ele não é que ele está, ele é. Espírito Santo não existe, Deus não existe. Deus é. Ele fala na Bíblia, eu sou o eu sou. Nós existimos porque nós fomos criados. Antes da criação de qualquer coisa, Deus já era. Ele é, ele não existe. Nós somos criados, nós existimos. Ele nos fez. Ele não existe, entende? E Espírito Santo, se a gente respira, o Espírito Santo existe. Assiste o Chamado do Cosmos, Dora. Tá no YouTube o Chamado do Cosmos, é de 1 hora só. É um documentário de físicos questionando exatamente essas coisas. Vai lá assistir que você vai gostar. Quando a gente entristece, Dora, saber se ele não saiu, não. Ô Dora, quem nos entristece é o nosso ego, é a nossa mente, o nosso cérebro é muito poderoso. Nós temos que tratar as nossas dores inconscientes e as nossas sujeiras que a gente põe debaixo do tapete desde criança, para que a gente abra espaço, para que a gente enxergue a bondade de Deus em nós, porque ela existe, só que a gente tá tão sujo de tanto trauma, de tanta dor, de tanta crença limitante, de tanto, não é nem assédio, é rejeição
da vida inteira, desde criança. Sabe quando falavam assim? Ah, ele é tão fofo, ele é tão quietinho, ela nem abre a boca, não pede nada. Aí, pra você agradar a sua mãe, você achava que ficando quieta, sem falar nada, você ia agradá-la. Porque a criança, ela tem o poder de analisar a face da mãe para saber se ela tá bem, se ela não tá. Se a mãe não tá bem entre 0 e 7 anos, ela começa a mudar de comportamento achando que a culpa é dela, da mãe tá daquele jeito. Tudo ela acha que é ela. Mili, crenças limitantes, repetição de padrões que nós repetimos sem perceber, porque eles faziam, nos ensinaram e a gente continuou fazendo sem questionar, porque o normal é isso, a gente não consegue ficar o tempo todo autoanalisando a gente mesma, só quando a gente toma consciência de que precisa fazer. Querer tomar o lugar do pai ou da mãe, ou seja, eu já fui casada com a minha mãe. Quando meu pai e minha mãe se separaram, a minha mãe invisivelmente e inconscientemente, sem perceber, começou a gritar comigo como gritava com meu pai, a mandar em mim como mandava no meu pai, e exigir de mim coisas que era coisa do meu pai. Falei, opa, peraí. Eu já tava tratando. Falei, peraí, esse papel não é meu, eu sou pequena, eu sou sua filha, você é minha mãe. Você que tem que cuidar de mim, não sou eu que tenho que cuidar de você. Por quê? Porque até um certo tempo atrás, por muito tempo, eu resolvia tudo na casa. Fez alguma coisa, deixa que eu compro. Meu pai precisa, não sei o que, deixa que eu ponho no meu nome. Por quê? Eu queria ser vista e amada. Então eu queria fazer de tudo pra ter amor. Só que quanto mais... Já ouviu falar o ditado, quanto mais você baixa, mais você mostra? Quanto mais você tenta dar, mais você desequilibra o sistema. E aí, o que acontece? Para equilibrar, as pessoas te maltratam. É assim que funciona. Como que nós devemos trocar com as pessoas? Bicicleta, se você pedala com o pé direito, depois você pedala com o esquerdo. Eu vou dar um exemplo simples. Você tem um paquerinha que te manda uma mensagem. Ele manda, oi, bom dia, tudo bem? Ele mandou isso, oi, bom dia, tudo bem? Você vai lá e manda um texto desse tamanho. Já desequilibrou. Não é assim que funciona. A gente tem que se observar as nossas trocas. A pessoa foi educada, eu fui educada. Ela foi grossa, eu posso até não ser grossa, mas eu também não vou ser educada, eu vou me retirar. A pessoa me deu 10, eu não vou dar 30. Ela me deu uma camiseta lá no Amigo Secreto, eu não vou dar uma bicicleta. Tudo na vida é equilíbrio. Uma pessoa fala 2 palavras com você, você devolve 2. Ela demorou 10 minutos para responder, você demora 10. É mais ou menos nisso. Porque senão você desequilibra as trocas e aí você fica sem. No final das contas, quem mais tenta dar é a pessoa que mais perde. Na verdade, não existe um dono. Não é um homem com um cajado na mão lá em cima, com um laptop anotando as coisas que a gente faz. Eu tô escrevendo um livro que eu falo que eu pensava que Deus era isso. Por isso que eu falei do laptop na mão. Na verdade, tudo que existe é Deus. Tudo, independente do que a gente pensa, é tudo átomo. Agora vamos partir para esse lado aí. É tudo átomo, ok? Frequência. Vocês assistiram um documentário que chama Quem Somos Nós? Que um físico, um químico japonês fez um experimento de águas, de gelo, água congelada. Ele falou palavras de ódio, palavras de amor, palavras de perdão e palavras de algum outro sentimento. A água do ódio, ela ficou preta, horrorosa. A do amor, da gratidão, ficou completamente iluminada, aberta, cheia de luz. Porque o nosso corpo é composto de mais de 70% de água. A água é frequência, é energia. Quando nós falamos e profetizamos coisas e pensamos e sentimos, todas as nossas células estão sendo alteradas. Não adianta achar que você vai soltar uma palavra que não vai afetar todas as tuas células. Nada é coincidência. Eu postei uma foto hoje que fala assim: coincidência foi o jeito que Deus encontrou de ficar no anonimato. Quem me falou isso foi o Daniel, o menino do café que vai Deus, ele é. Então antes, eu achava, muito antes, não que esteja errado, porque eu ainda tenho atos com Jesus e Jesus senta no sofá. Só que hoje eu olho pra árvore, chego de manhã e falo bom dia, porque, gente, morram de inveja, porque o meu jardim tem árvores maravilhosas, só tem árvore aqui, eu moro no meio do mato. Eu abro a porta, assim, da sala e falo, bom dia, maravilhosas. Como é que vocês estão, senhoras e senhoritas? Porque tem árvore mais velha e árvore mais nova. Gente, elas começam a dançar.
elas começam a dançar na hora. E aí eu coloco um louvor bem alto, aí eu sento ali no meu tapetinho e fico ali, estando na presença. Quando eu sento e fico em silêncio, tentando tirar os meus pensamentos, eu tô só me enchendo da graça de Deus, enchendo de tudo que Ele tem de ferramenta, para que eu vá para a vida munida, para que eu vá armada para a vida. Armada de boas ideias, de inteligência, armada de não precisar discutir, porque o Espírito Santo vai me acusar na hora que eu estiver fazendo. Eu me encho da graça, arrepiei inteira agora. Amém, Senhor. Seja bem-vindo. Eu me encho da graça. Essa é a minha maior arma para ir pra rua, para ir pra vida, para fazer as minhas coisas. Gente, eu posso falar pra vocês que de tudo que eu já fiz na vida, e tudo que eu conto aqui tá lá no canal de vídeo Embaixadora da Busca. Tem os testemunhos, quando eu encontrei Jesus a primeira vez, quando eu encontrei Satanás a primeira vez, quando eu quebrei minha empresa, quando eu quebrei minha carreira, quando eu quebrei tudo, quando tudo deu errado. Eu conto tudo lá em detalhes do meu relacionamento com Deus e Deus andando comigo, tá? Nunca na vida, e Jesus é a prova disso porque Ele tá aqui, nunca na vida eu senti plenitude à toa, de graça como eu sinto hoje. Eu nunca senti que eu tinha lar, eu tinha casas, e eu falei isso pra Maga. Falei, Maga, é a primeira vez, e ó, 25 países, morei 3 anos na Austrália, morei em Melbourne, Sydney, Adelaide, morei em Ribeirão Preto, Varginha que eu nasci, Belo Horizonte, Uberlândia, São José dos Campos, Campinas, tô morando aqui em Atibaia. Eu nunca senti que eu tive um lar, nem na casa dos meus pais, muito menos, porque era uma brigaiada quando eu era criança. Eu tive que ressignificar, voltar pro meu lugar, tanto de filha quanto de essência. Hoje eu sinto lar, e foi bem quando eu mandei o áudio, falei, Jesus, pode me mostrar a minha casa? Um mês depois eu tava aqui vendo a minha casa, e todo mundo sabe disso porque esse vídeo viralizou lá no TikTok. Eu vou falar o que eu acredito da lei da atração. Tudo que eu mentalizava nunca funcionou. Eu estudo lei da atração desde o livro Segredo, faz muitos anos, quase 20. Dupla fenda, obrigada, dupla fenda, ok. Independente de tudo isso, eu vou explicar de uma maneira mais simples do que eu passei, do que eu vivi. Isso não quer dizer que vai funcionar para todos, ok? Eu percebi que pensamento, ficar pensando, esquece, não vai atrair nada. Ficar falando, só falando, não vai atrair nada. Quando você une pensamento, sentimento e boca, ou quando você faz quadros mentais, e quem explica isso muito bem é o Joe Dispenza, professor meu. Isso, colapso da função de onda. Professor meu, ele fala muito sobre a espiritualidade, o mundo quântico, as medicinas, tudo isso ele coloca lá nos todos os livros dele. O último que eu tô lendo dele agora é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E um outro Azul do Cérebro. Inclusive eu vou levar um exercício não. Eu vou contar uma história de um teste que eles fizeram e que eles perceberam que a pessoa fazendo aquilo durante tanto tempo e a pessoa só imaginando naquela frequência que estava fazendo aquilo, quando aquela pessoa veio fazer, fez igual. Então, gente, nós temos todo o poder do mundo. Quando fala na Bíblia que se tivéssemos a fé de um grão de mostarda, arrastaríamos um monte, é porque nós não estamos conscientes de quem realmente somos. Porém, o que eu tenho percebido além disso, com testes que eu faço em mim, além de tudo isso? Quando eu tenho sonhos de personagens, vou dar um exemplo que eu já dei uma vez aqui. Eu tinha na parede do meu quarto que eu queria morar no Central Park em Nova York, e eu estava numa empresa e 2 anos depois eu estaria nesse apartamento que eu tanto sonhei, tá? Só que esse apartamento, ele não saía dessa parede por anos. Não saía, eu fazia, criava, cocriava, falava, sentia, fazia toda a papagaiada. Porque eu testo tudo, sou muito cética. Aí eu tive o burnout, eu já estava há 5 anos em autoconhecimento,
Eu já estava desconstruindo meus padrões, eu já estava entendendo algumas manias que eu tinha igualzinho da minha mãe, algumas coisas que eu fazia igualzinho do meu pai, porque a gente é igual. Aceitem. Até porque 50% de células são o nosso pai e 50% são a nossa mãe. Não são da, são a. Quando eu tenho mágoa e não perdoo minha mãe, eu me acho no direito de não perdoar, sem entender qual foi o cenário da vida dela, eu estou amaldiçoando 50% das minhas células. E é por isso que ficamos doentes. Porque achamos que temos que perdoar o outro e tratar o outro, nós temos que tratá-los dentro de nós, ressignificá-los em nós. Ah, minha mãe morreu, meu pai morreu. É você. É você resolver dentro de você. Não tem que mexer neles se não quiser. Não tem nem que falar com eles. Aquele sonho lá do Central Park, ele ficou lá um tempão e eu não conseguia cocriar. Quando eu entro na empresa para fazer essa mudança em 2 anos, eu tive o burnout, assédio moral e caiu tudo de novo. Falei, meu Deus do céu, tô tudo errado. Tô fazendo tudo errado. Nesse processo de desconstrução, principalmente quando eu criei o Whats com Jesus e comecei a perguntar o porquê que as coisas são como são, quando eu fui desconstruindo personagens, tirando aquele personagem masculino, eu era um homem para trabalhar, uma máquina. Quando eu abandonei, fui desconstruindo o masculino, por quê? Porque todos temos força masculina e feminina. Eu era 10 masculina e 0 feminina, tá? Não, 2 feminino, vai, 8 aqui. Eu fui voltando ao meu lugar e fui pedindo para Deus me ajudar junto com as ferramentas de transformação, de autoconhecimento que eu sou formada, porque aí eu fazia várias vezes, eu gastava um montão de dinheiro, eu falei, eu vou formar nisso aqui, porque daí eu mesmo aplico em mim depois. Claro que tem algumas ferramentas que alguém tem que me aplicar, mas muitas eu faço em mim. E algumas eu vou ensinar para vocês se auto-aplicarem na semana que vem, no evento Eu no Topo, de 3 a 7 de fevereiro, de segunda a sexta-feira da semana que vem, que vai ser por volta das 7 da manhã, 6 ou 7, acho que 7 da manhã. E quem não conseguir assistir, eu vou deixar o evento do dia até meia-noite para todo mundo conseguir chegar e assistir. Depois eu vou tirar. Silvaneide, meu cabelo é natural, Silvaneide. Deus não foi bom para mim? Tem nem que pintar? Deus foi muito maravilhoso, eu agradeço ele todo dia. Obrigada, César, lindo pela rosa, obrigada. Então, pessoal, quando eu fui desmontando o meu jeito masculino e eu fui entendendo que quem faz força é homem. Quem é guerreira é soldado. Homem que é guerreiro. Não vem me chamar de guerreira, não. Nossa, eu ficava louca. Alguém falava, ela é tão guerreira, não sou guerreira nada. Desconstruía guerreira, não sou mais. E fui voltando a ser mais feminina. Uso blusa de lacinho, coraçãozinho, pulseirinha, anelzinho. Gente, eu colocava terno. Eu não usava nada. Hoje eu coloco laço no meu cabelo, prendo o cabelo de vez em quando. Então assim, o jeito que eu passo o creme é diferente. As músicas que eu coloco na minha casa só entram músicas que engrandecem o meu ambiente, que aclamam, que chamam o espírito, que ele se sente bem aqui. Não existe música aqui que não seja música clássica, louvores, música roupa nova, eu gosto muito porque são músicas de amor. Alguns MPB ainda de antes, ainda dá pra ouvir, porque hoje, misericórdia. Nós precisamos começar. De onde? Clícia, eu tô tão perdida de onde você está. Se você está nessa live hoje, é para começar hoje. Se essa mensagem chegou antes, não era a tua hora. Tudo chega na hora certa. Hoje você tá pronto. Tá pronto para quê? Para começar a olhar para dentro, para suas feridas, para entender essa mãe que deu o máximo que pôde. Ela só deu o que ela tinha, ela não tinha mais, não ela teria te dado. A entender por que que isso fica dentro de você, por que que a criança entendeu daquele jeito. Eu ia dar um exemplo, vou dar, lembrei. Lembra que eu falei que a criança entende de uma forma muito maior do que é verdade? É uma criança, gente, é uma pureza de Deus. Minha mãe, ela ensinou a gente a orar todos os dias à noite, agradecendo o dia. Então ela ia pra cama com todos nós, ajoelhava e orava. A minha irmã Gabi, eu tenho 39 anos, faço 40 em abril, dia 6. E a Gabriela tem 23, ela é 15 anos mais nova. Acho que é 23 que a Gabi tá. E eu criei a Gabi. Gabi, eu tinha 15 anos, ela nasceu, então eu fui mãe da Gabi também. E aí, tá vendo, gente? Homem falando que as mulheres femininas aprendendo a ser servidas, aprendendo que elas não sabem abrir vinho mais, pedindo, ai, me ajuda aqui, faz pra mim. Gente, é uma libertação. Agora eu não faço mais nada, tudo eu peço, ligo pro vizinho, o vizinho, arruma aqui pra mim. Aí vem ele, o velhinho, a mulher, o cachorro, pra arrumar a lâmpada pra mim. Uma graça, gente.
elas já sabem que eu tô treinando o meu feminino. E eu vou continuar treinando até ficar 100% feminina. Eu sou mulher. Eu não nasci pra ser homem. Eu não nasci pra fazer força. Eu nasci pra atrair tudo com facilidade e magnetismo. Fácil não é pejorativo. É tudo que é permitido. Eu permito que seja leve. Já foi pesado até aqui, eu abro mão. Não quero mais. Chorar funciona mais que gritar. Descobri isso faz só um ano, tá? Então quando for brigar, não chora. Chora, começa a chorar. Dá tudo certo, é uma bênção. Tô aprendendo um monte de coisa nova. Ai, ai, eu tô me divertindo nessa jornada. Mas voltando. E se você tiver confusa que eu falo de Deus e falo de terapia, minha religião é Jesus. É a única religião que eu sigo. Jesus. Porque ele lidera pelo amor, ele anda com os excluídos, não faz acepção de pessoas. Ele fala de forma fácil para todo mundo entender. Ele pergunta, você quer ser curado? É um Deus educado, ele não força. Só tá pronto quem tá morto. Quem perguntou, você acredita em tempo divino? Ou acontece quando decidimos que estamos prontos? Só tá pronto quem tá morto. E mesmo que a gente entregue, não vai estar pronto. Mesmo que a gente queira que Deus transforme completamente, é um processo. Não, se você plantar uma semente hoje, uma muda hoje, vai demorar muito para ela crescer. Tem umas que são 20 anos. Nada é de um dia, nada acontece de repente. É tudo um processo. Tudo é transformação, tudo é passo a passo. O tempo, como diz a Maga, minha amiga que tá aí, tempo, 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 tempo. Aquela música da Maria Gadu, né, Maga? Para tudo há tempo. Lembra, ó, Eclesiastes. Há tempo para tudo abaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de... Deixa eu abrir aqui. Pedacinho. Salmos, Eclesiastes, ó. Vamos lá. Fiz teologia também, viu, gente? Para tudo há uma ocasião certa. Eclesiastes 3. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. E aqui matar, depois que eu fui estudar, é matar tudo aquilo que não é a nossa essência. É matar os personagens para sermos novamente curados em Deus. Tempo de derrubar e tempo de construir. Eu precisei derrubar várias coisas em mim para que Deus voltasse a construir no meu terreno limpo. Limpo, né, gente? Ó, que tá na terra, tá pecando. Limpo eu quero dizer, desconstruir para ele poder começar a construir o barro novo. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O mundo é dual. O que seria da luz se não conseguíssemos distinguir o que é luz e sombra? Como é que eu ia dar valor na beleza da claridade se eu já não tivesse experimentado o escuro? Como é que eu ia dar valor ao amor se eu não tivesse sentido dor, ódio? Não tem bom ou ruim, é muito relativo. Tudo serve para alguma coisa. Tudo serve para que a gente pelo menos reconheça o que sim e o que não, escolha. Eu quero ser sombra ou eu quero ser luz na vida dos outros? Porque eu determino como eu vou agir, independente do que o outro dá. E eu só dou o que eu tenho. Se eu tô dando sombra, tem que rever. Porque infelizmente, do mesmo jeito que tem as leis espirituais, tem as leis terrenas. O que bate, volta. O que eu dou, volta. Ação e reação. Lei da gravidade. Ó, eu orando ou não, posso orar aqui, fazer jejum e chamar Jesus. Tô orando ou não, vai cair. Lei da gravidade. Lei da terra. Deus, quando criou tudo perfeito, porque ele criou tudo perfeito, ele colocou leis para tudo que tem.
Jesus Cristo seja glorificado, amém, Marcos. Ô, vida prática, eu não discuto religião, eu respeito a sua opinião, você é bem-vinda aqui. Eu acredito que a minha religião é Jesus Cristo e nem por isso você, não sei no que você acredita, mas nem por isso somos diferentes, nem por isso você não é bem-vinda e a gente não precisa preocupar com isso, gente. Nós precisamos ter amor no nosso coração e levar para as pessoas o que o mundo nos ensinou. Cada um tem uma crença, cada um cresceu num meio que acreditava uma coisa. A vida prática não está aqui por acaso, ela está gostando de ouvir, tá, às vezes comenta alguma coisa, você fica à vontade, está sendo educada, está tudo bem, mas você é sempre bem-vindo e todo mundo aqui é bem-vindo. Porque enquanto nós estivermos em um ambiente de educação, eu não quero saber qual é a sua política, qual é o teu partido, eu não quero saber a sua religião, eu não quero saber se você odeia alguém, se você ama alguém, isso não me interessa. Se você é ser humano e quer estar em comunhão com a gente, para levarmos uma palavra de amor, perguntar alguma coisa, é um momento de comunhão. Nós estamos precisando de comunidade, cada vez mais máquinas nesse mundo. Vamos estar juntos, sem guerra. Somos diferentes e tá tudo bem, tá bom? Não tem problema, é só a gente manter a educação, o respeito com todo mundo e tá tudo bem.